E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aí para falar da República Oligárquica, né, dando sequência na matéria. A gente viu a República da Espada, na primeira fase dessa que ficou conhecida como República Velha, e hoje é dia da gente dar uma passada, né, dar uma olhada nos principais eventos desses primeiros governos, tentar entender como é que isso funcionava, uma série de coisas importantes a gente vai falar por aqui, beleza? E o primeiro governo, né, eleito, né, o primeiro presidente eleito da República Brasileira foi o Prudente de Moraes, né? Lembrando que nem o Marechal Deodoro da Fonseca, nem o Floriano Peixoto tinha sido eleito. O Prudente de Moraes ele tinha sido presidente da Assembleia Nacional Constituinte, né? Era um cara muito articulado no parlamento brasileiro, muito próximo das elites agrárias. E o governo dele, né, foi um governo que viveu, né, a decadência das finanças brasileiras devido lá à crise do encilhamento, né, que ainda vinha, né, gerando uma série de efeitos, o projeto industrial completamente estagnado, né? E o principal dele foi uma reorganização interna dos partidos, né? Formaram um pacto republicano ali entre aquelas elites, e dentro de seu governo o que mais se destaca foi a Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos, que vocês estudam, né, muitos detalhes disso em literatura, mas vamos tentar entender o que se passou aqui. A gente tinha uma república recém-proclamada, e conforme a gente já conversou bastante, uma república que carecia muito de representação popular, né? Ela não teve participação popular na sua instalação e também não tinha exatamente muitos mecanismos, né, por meio dos quais esses setores mais excluídos poderiam se fazer ouvir, né? Então, e mais, né, essa república, para esses setores mais populares, ela não trouxe grande novidade, ela trouxe uma ascensão política daqueles coronéis com os quais eles já conviviam, já conheciam as práticas. Né? Então, o desânimo, né, a desesperança com essa república era enorme, e aí você eleva isso à enésima potência quando a gente for pensar isso no interior do Nordeste, aqui poucos anos depois da abolição da escravidão. E é nesse cenário que aparece uma figura, né, muito conhecida, todo mundo sabe quem é, o Antônio Conselheiro, que era um profeta aí, as primeiras aparições dele já eram lá do Segundo Reinado, mas ele andava por aí dizendo que tinha, né, um recado para dar, que o fim do mundo estava próximo, né, que o apocalipse ia chegar na derradeira lua branca e que Dom Sebastião viria para lutar ao lado daqueles que fossem fiéis, daqueles que o seguissem para a terra prometida, para uma nova Canaã, e nesse momento, na derradeira lua branca, os rios iam virar leite, as barrancas iam virar cuscuz de milho, né, e o mar ia virar sertão, tudo ia se inverter numa grande redenção. Né? Ele era, né, um profeta de um culto milenarista, e estava chamando todo mundo para essa terra prometida. Né? Boa parte o segue na fé, outra parte o segue na falta de uma maior alternativa, e montam, né, ali no Belo Monte aquilo que vai ficar conhecido como Arraiá de Canudos, ou a favela, né, chamada Canudos. O curioso é que o Antônio Conselheiro, se você for ver na prática, aquilo ali parecia um anarquismo teocrático. Né? Mas o Antônio Conselheiro, nas suas falas, ele dizia que essa república dos homens pecadores tinha que cair, que tinha que voltar à monarquia, porque, afinal de contas, né, Dom Pedro II teria ligações com os reis de Portugal, e aí isso chega até Dom Sebastião. Era um delírio. O Antônio Conselheiro falava isso, também falava que o mar ia virar sertão, que o sertão ia virar mar. No entanto, né, ele, no seu discurso, ele dialogava muito com os saberes populares que tinha ali, com algumas crenças, né, que até mais para frente vão compor, né, uma literatura armorial, um certo mito sebastianista e monárquico que havia na região, e ele consegue formar um arraiá. O pessoal ia plantando, ia colhendo, né, fazendo os usos das ervas, né, por exemplo, do juazeiro, né, árvore sagrada do sertão, segundo nosso querido Euclides da Cunha. Né, na, minha, na minha cidade natal, quando eu era mais jovem, andava de trem, você tinha os caras vendendo raspa de joá, e o cara, olha, raspa de joá, isso aqui servia para qualquer coisa. Então, deve ter lido Os Sertões, né, para começar a vender a raspa do joá, ou, né, trouxe essa tradição, né, com imigrantes para o Sudeste. Né? Bem, o que vai acontecer? O pessoal se formou ali. Ao redor do Arraial de Canudos se formou uma cidade, né, com gente pra caramba, e duas questões pegavam ali. Né? Primeiro, a questão da propriedade da terra. Né? Quem é o dono e tal, se essa terra não foi comprada, ou seja, uma questão jurídica aí.
Tinha uma questão religiosa, né, que a igreja, claro, falava que era um herege. Agora, o principal era socioeconômico, né, porque se todo mundo for para Canudos, quem é que vai trabalhar, né, nas terras do coronel? Né? Opa, perdão. Quem é que vai trabalhar nas terras do coronel? Então aquilo ali precisava ser reprimido. E a primeira expedição que foi mandada para Canudos era uma expedição pequena, né, subestimando completamente a força, né, desse movimento de Canudos, e, e foi rapidamente repelida. Né? Canudos repeliu com muita tranquilidade essa primeira movimentação. Depois se mandaram uma segunda expedição, mais hipertrofiada, que também foi repelida por Canudos, que tinha vantagens topológicas, né, para combater ali, era um vale, facilitava algumas coisas. A terceira expedição é a famosa expedição assassina, né, sobre Canudos. Essa terceira expedição, ela foi a maior mobilização militar da história brasileira até então. Tá? Significa dizer que mandaram para combater em Canudos mais pessoas que aquelas que foram enviadas para combater na Guerra do Paraguai. Equipamentos estrangeiros foram alugados, né, ordens perversas foram dadas para matar com crueldade, matar todo mundo. No entanto, essa terceira expedição que acabou dando a Canudos, né, o apelido de Vietnã brasileiro. Né? Vai ser a grande vergonha militar da história brasileira, vai ser Canudos, porque essa terceira expedição assassina, né, então ela foi repelida. Né? Eles não venceram, Canudos venceu. Agora, sobrou pouca gente para comemorar a vitória também. Né? Venceram, conseguiram. Depois disso, o Exército vai se reestruturar, vai criar o departamento de logística, né, para não cometer as falhas que eles entendiam ter cometido ali. E no final teremos uma quarta expedição, já pegando Canudos completamente quebrada, né, com Canudos completamente sem força, e essa quarta expedição termina, né, com Canudos. O curioso de Canudos é que ninguém se rendeu, né? O pessoal foi até o último corpo, né? Não teve aquele momento de, não, já perdemos, vamos negociar. Então, não, foi até o último corpo, e a gente sabe das coisas que acontecem em Canudos, né? Claro, tem documentos militares, tem documentos do governo da Bahia, temos os sertões de Euclides da Cunha, e temos também muita literatura de cordel, né? Literatura popular, transmissões orais, né? Sobre Canudos, que também constituem documentos a serem analisados historicamente. Agora, o governo que vem depois do governo Prudente de Moraes é um governo que vai dar um trabalho maior para a gente, que é o governo Campos Salles. Tá? Duas coisas são importantes aqui nesse governo Campos Salles. Primeiro, o Fão de Lua, né, para atacar os efeitos da crise do encilhamento. E esse Fundo de Lua, como o próprio nome diz, foi um plano de empréstimos. O Brasil recorreu lá à Fundação Rothschild, pegou uma série de empréstimos internacionais para equilibrar as contas, cobrir o déficit público, parcelou em suaves parcelas, né, pela eternidade, que começariam mais para frente, né, no Afonso Pena, começariam a ser pagas mais para frente, dá a renda alfandegária brasileira como garantia, e respondendo a isso, começa a aplicar uma política de, primeiro, supervalorização da moeda. Né? Então, corta a emissão de moeda, a gente teve até eliminação física mesmo de notas aqui, segura a onda, sobe juros para a gente não ter dinheiro sendo distribuído aí, corte de gasto. Ou seja, você equilibra a inflação, você equilibra o déficit público, né, embora com dinheiro emprestado, tudo bem, mas você perde completamente a capacidade de crescer, né, de investir, de fazer com que essa economia reaja. Então a gente sim vai ter as contas mais equilibradas depois desse Fundo de Lua. No entanto, um colapso social se avizinha. Né? Quando a gente olhar os próximos governos, a gente vai ver uma série de revoltas populares, então, porque o mal-estar, né, vai estar colocado ali nessa forma de se produzir, nessa nova economia da República Brasileira. Agora, o que mais chama atenção aqui nesse governo foi a formação daquele complexo que ficou conhecido como Pacto Oligárquico, e isto tem que ser muito bem compreendido. Vamos nessa. Se a gente for botar aí, der 2 passos atrás e olhar, a gente verifica, né, desde lá do período joanino, aí a formação do Partido Brasileiro, que as elites agrárias brasileiras, majoritariamente, defendiam o poder descentralizado. Estamos careca de saber, estamos vendo isso há muito tempo já. Poder descentralizado. Só que é a primeira vez que eles ocupam de vez o poder central. Né? A única vez que essa elite agrária teve acesso ao poder central mesmo, com decisão, foi no período regencial, embora fosse uma experiência que todo mundo sabia que ela era curta. Que ela seria curta e foi mais curta ainda, por causa do golpe da maioridade. Agora eles chegaram
e eles querem consolidar essa república federalista, essa descentralização política que a Constituição de 1891 trouxe, e vão bolar o seguinte esquema. Qual vai ser esse esquema? É um esquema que ficou conhecido como a política dos governadores. O que é isso? Os partidos políticos na época eram partidos regionais, né? Então você tinha Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paraibano, e eram Paraibano ainda não, né? Partido Republicano Rio-Grandense, e eram partidos regionais, tá? Assim, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, não é o mesmo partido com seu escritório mineiro e seu escritório paulista, são dois partidos diferentes. E, claro, esses partidos hegemonizavam, né, a política nos seus estados. E qual era o acordo? Esses governadores, desses múltiplos PRs aí, esses governadores combinavam o seguinte: a gente faz um bloco e a gente sempre apoia o mesmo candidato à presidência da República. Porque uma vez que todos os governadores do Brasil apoiarem o mesmo candidato, ele está eleito. E esse candidato, é claro, nunca vai poder abrir mão do apoio dessas elites regionais. Ou seja, vai ter que devolver favores, vai ter que respeitar, né, o poder político dessas elites regionais. Era uma forma de assegurar e controlar a presidência da República. Só que alguém tem que ocupar o poder central, né? Então ficou combinado aquilo que ficou conhecido como a política do café com leite, né? Uma hora você coloca o Partido Republicano Paulista, outra hora você coloca o Partido Republicano Mineiro, vai se revisando. Esses partidos, né, teriam compromisso, né, com essas elites agrárias, e assim o pacto se perpetuaria. E tudo isso era garantido no poder que, microscopicamente, os coronéis tinham dentro dos municípios, né? Eles controlavam, né, os grandes fazendeiros. Eles controlavam a economia, eles eram os principais empregadores, controlavam, né, as paróquias, porque eles que pagavam as reformas das igrejas, e os padres tinham juízo, né? E também controlavam o voto, né, como a gente viu, estudando sistema de voto, praticando aquele voto de cabresto. Então o sistema ficava amarradinho, né? Esse sistema todo. A política dos governadores era o pivô, né? Articulando o coronelismo em nível municipal e a política do café com leite. Esse complexo aí fica conhecido como pacto oligárquico. E aqui eu queria dar um alerta para vocês. Muito cuidado com isso, tá? Em geral, o estudante ele olha para isso e fala: não, beleza, entendi, São Paulo e Minas Gerais se revezando, São Paulo dá café, Minas dá leite, ok, né? E resolvi o problema político. Já entendi o coronelismo, o voto de cabresto, a descentralização, e isso agora é só marasmo. Não, tá? Essa política do café com leite, ela deu errado algumas vezes, tá? Por exemplo, o primeiro presidente que vai ser eleito, né, por esse sistema vai ser o Rodrigues Alves, né? Tudo bem, um paulista, a gente vai ver daqui a pouquinho mais coisas sobre ele. Aí, logo depois, né, do Rodrigues Alves, a gente vai ter o mineirinho Afonso Pena. Ok, foi a primeira rodada, né, dessa política do café com leite. Ali já deu problema. Na próxima, já teremos uma ruptura com Hermes da Fonseca. Tá? E essa ruptura só vai ser superada lá nos anos 20, só que aí já vai ter oligarquias dissidentes, a gente já começa a ver isso entrando em crise, e aí na segunda vez que isso acontecer, que esse racha acontecer, já vai ser com Getúlio Vargas chegando ao poder, tá certo? Então, cuidado para não achar que esse era um sistema muito bem azeitado, que funcionava maravilhosamente, que não deixava espaço, não deixava brechas, porque você vai perder detalhes, deixava sim, tá certo? E o Rodrigues Alves, hein? Esse primeiro presidente eleito nesse sistema do café com leite governou de 1902 até 1906, e o governo dele tem algumas coisas. Aqui, né, vamos começar aqui por baixo. Ó, assinatura do Convênio de Taubaté. Tem que tomar um certo cuidado com isso, por quê? Porque não foi ele que assinou, foi assinado dentro do governo dele e ele resistiu. O que era isso? O pessoal se reuniu em Taubaté, fazer o tal do Convênio de Taubaté, por meio do qual deliberavam a realização de uma política de valorização do café. E como é que seria isso? Eles vão lá e afirmam que o Brasil é um país de vocação agrária e que, portanto, o seu principal veio econômico seria a agroexportação e que o principal produto era o café, portanto, caberia proteger o café. E ficou firmado um convênio que seria o seguinte: quando tivesse produção excessiva de café, o mercado não absorvesse, né, ou super safras, o que acontecia toda hora, porque a expansão das fazendas de café estava muito facilitada. Mas bem, o Estado de São Paulo pegaria empréstimos internacionais e com esses empréstimos compraria esse café excedente, tá? Estocaria esse café, secretamente queimavam, tá? Isso não era aberto assim, essa queima de café, para manter os preços do café. Isso foi firmado, veja que foi firmado no governo de São Paulo.
ficou na mesa do presidente para ele assinar a nacionalização desse esquema. E mesmo ele, tá ligado ao Café Paulista, resistiu, foi gavetando aquilo, mas o próximo presidente depois dele, tá, o Afonso Pena, vai assinar e vai nacionalizar o esquema. Ou seja, se São Paulo não pagar, as rendas alfandegárias brasileiras ficam como garantias desses empréstimos, tá certo? Então a gente vai ter uma proteção do preço do café aqui que vai ser muito nociva, tá? Vai ser muito nociva, fora os endividamentos, né, óbvios, e os aumentos dos impostos que isso vai ter que gerar para poder pagar esses endividamentos, a gente tem problemas, né? Porque, vamos lá, se eu tenho uma crise internacional que tem problema de absorver café, como por exemplo vai ser a crise de 29 ou 17, você manter o preço do café não ajuda. Então, manter o preço dele não vai resolver o problema. Então, e além do mais, né, você impediu o Brasil de expandir. Lá na frente, tá, o Getúlio Vargas ele continuou fazendo isso durante algum tempo, embora contra a vontade. E aí, na primeira vez que ele não fez isso, tá, não vou comprar, bota aí para vender. O preço do café despencou e o Brasil hegemonizou o mercado de café internacionalmente. Tá? Então, era uma medida completamente alucinada, né, demonstrando o total despreparo econômico desses presidentes oligarcas aí. O Brasil vai pagar um preço dessas políticas durante um tempo, mas isso vai concentrar capital para caramba em São Paulo, né? Fica com essa informação, mais para frente isso vai ser importante. Além do mais, a gente teve aqui nesse governo do Rodrigues Alves, tá, os efeitos da crise da questão da seringueira e do Acre. O que foi isso? O Brasil estava vivendo, tá, um ciclo da borracha aqui. Esse ciclo vai de 1880 até 1920, mais ou menos. Tá? Então, aqui a gente está no meio, né? 1902, 1906, também no meio dessa história toda aí. Todo mundo conhece a seringueira, né? Você vai tatuando aquela lacraia nela, desce ali, bota a latinha, a seiva vai escorrendo, né, vai tirando o látex, a matéria-prima para borracha, e isso estava sendo muito bem vendido na Europa, né, sobretudo com a alta da indústria automotiva que vai se dar nesse período para fabricar os pneus e outros objetos, né, outros insumos industriais aí. Bem, só que as condições para a extração dessa borracha eram terríveis, né? A galera ia morrendo de toda sorte de doenças, febre amarela, malária, picada de bichos peçonhentos, era um desastre, né? As condições ali, só que as condições do Nordeste também não eram boas, então a gente teve uma imigração enorme, tá, de nordestinos aqui para essas áreas para poder pegar a borracha. Muito bem, só que o Brasil se empolgou, e aí quando viu, a gente estava lá dentro da Bolívia, né? Os bolivianos reclamaram, falaram: o que é isso aqui? O Brasil vai dar uma de um sem braço. Ah, meu Deus, eu não sabia. Ah, mas agora já tem um monte de brasileiro aí, como é que vai fazer e tal? E, bem, o Brasil gosta muito de falar grosso, né, com Bolívia, Paraguai e tal. O Brasil fala bem grosso, né? Não fala assim com outras potências, né, mas fala com esses. E aí, bem, a Bolívia pressionada vai fazer o quê? Vai declarar guerra ao Brasil? Vai abrir uma negociação que vai acabar, né, desembocando na assinatura do Tratado de Petrópolis, intermediado pelo Barão do Rio Branco, grande diplomata da época do Império, que dá nome ao Instituto, que forma os diplomatas brasileiros, Instituto Rio Branco. E por meio desse tratado, ficou firmado que essa região seria incorporada ao Brasil, sob o nome de Acre. Xambinho, o Acre é grande para dedéu, tá? Se você colocar a área do Acre na internet, se não me engano, vai dar os 152 mil quilômetros quadrados. Então. Se você colocar Portugal, vai dar 90 e poucos. Tá? O Acre não é assim, perdeu o Acre, perdeu um bairro. Tá? Não é assim. O Acre é gigantesco, tá? Com muito potencial econômico. Ou seja, é uma perda. E o Brasil pagaria em troca, né, suaves prestações de uma indenização trilionária a se perder pela eternidade, das quais o Brasil pagou 2 primeiras e nada mais, e também se comprometeu com a Bolívia de dar acesso a ela a uma ferrovia que seria construída conectando esta área ao mar, e a Bolívia teria ligação com o Atlântico quando ficasse pronta a estrada de ferro Madeira-Mamoré, né, da Companhia Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que acabou ficando conhecida como Ferrovia da Morte, porque as pessoas morriam construindo essa ferrovia da mesma forma que morriam lá tirando a seringa. Então essa ferrovia também não foi adiante, tá certo? Mas os bolivianos perderam o Acre, tá? Anexamos ali. E uma outra coisa extremamente relevante que acontece aqui nesse governo Rodrigues Alves vai ser a tal da revolta da vacina, que tem que ser bem entendido isso. Era o primeiro governo brasileiro inteiro dentro do século XX.
né? Era aquele. Então estava aquele frenesi, aquela coisa de somos modernos, veja só, o novo século. Só que você olhava para o Brasil, né, você não ia ver nada de moderno, em especial para a capital da República ali, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade horrorosa, né? Um monstro de as epidemias se albergam, dançantes sabates magníficos, né? Aldeia melancólica de prédios velhos, né? Rebocas caindo, tal, na definição do Edmundo, né? Do Luiz Edmundo. Era uma cidade muito feia. A parte bonitinha que tinha na cidade remetia ao Império, né, porque era parte lá das reformas de Dom João VI, algumas modificações também de Dom Pedro II. Então não dava essa cara de moderno, né, lembrava o atraso da monarquia. Então o prefeito Pereira Passos, tem que conhecer o nome desse prefeito, tá? O prefeito Pereira Passos vai bolar um projeto urbano para tentar adaptar a cidade à era dos automóveis, abrir as avenidas principais, né, e manter as ruas pequenas, conectando nessas avenidas principais, bulevares. Né. A ideia era pegar o modelo parisiense, né, fazer aqui uma Paris dos trópicos, né, criar a Belle Époque tropical no Rio de Janeiro. Só que outras coisas incomodavam. Né? Incomodava também que a cidade do Rio de Janeiro tinha muitas doenças, né, varíola, cólera, leptospirose, então muitas doenças, era um desastre de saneamento. E a cidade do Rio de Janeiro tinha muitos negros e pobres morando na região central, o que para o governo desta época era um profundo incômodo, os cortiços, né, que vocês estudam também em literatura. Muito bem. O que vai acontecer? As elites aqui, o governo, vão fazer uma conta de soma zero. O Rio de Janeiro é feio, tem doenças e tem muito preto e pobre. Logo, você, né, vai eliminando isso, você vai resolvendo os problemas da cidade num pensamento bem higienista. E não é à toa que essa reforma ficou conhecida como bota abaixo. Tá? Vai ser um quebra-quebra na cidade do Rio de Janeiro, vai virar um canteiro de obras e vai desalojar muitas dessas pessoas pobres e pretas que moravam nos cortiços ali e que vão ficar sem ter para onde ir. Ao mesmo tempo, um projeto sanitário ia sendo traçado com Oswaldo Cruz, e eles conseguiram sintetizar, né, a vacina para varíola. Né? A única proteção que se tinha para varíola aí eram rituais de varolização que eram praticados, né, e que tinham muito preconceito em cima disso, inclusive, desses próprios rituais que eram feitos dentro dos cortiços. Bem, a vacina da varíola ficou pronta, Oswaldo Cruz apresenta essa vacina, né, e Pereira passou, olha, não, beleza, vamos aplicar. E teve uma rejeição da população. Né? Não havia grande motivo para confiar numa ciência brasileira, né, que era a tradição que o Brasil tinha nisso, uma medicina, e muito menos, né, tinha motivos para achar que, de repente, as elites e os governos estavam preocupados com o futuro dessas pessoas que eles estavam desalojando na segunda-feira, na quinta-feira estão preocupados. Teve uma desconfiança muito grande, uma boataria se espalhou, que estava usando o sangue do rato, já estava rolando os mata-mosquito, os fumacê, estava uma agitação em cima disso. E estava rolando uma série de boataria, que o pessoal queria dar vacina para poder passar a mão nas nádegas, né, das moças, então uma série de coisas foram se espalhando, o pessoal recusou. E aí a resposta deles foi, tá bom, então obriga a tomar a vacina. Não quero tomar vacina não. Não, você está obrigado. Vem dar. Né? O centro do Rio de Janeiro vai virar um palco de guerra, um levante, quebra-quebra, tá? A revolta da vacina, que, veja, só pode ser entendida dentro do contexto da reforma do Pereira Passos. E essa revolta da vacina começou a ficar perigosa, né? Porque ela é na capital da República, tinham militares participando disso, né? De baixo escalão, estava contando com uma certa simpatia ali, tanto é que o governo não confiou na polícia carioca para reprimir, tá? Pegaram forças públicas, né, que era a polícia da época, forças públicas de outros estados, por exemplo, no brasão da PM de São Paulo hoje tem uma estrela lá, que é um orgulho que a corporação tem de ter reprimido a revolta da vacina, né, ter participado desse grande evento. Bem, foi uma repressão, foi um banho de sangue, né, só não morreu mais gente, porque havia uma preocupação de pegar essas pessoas para mandar, né, lá para a borracha, né, para poder extrair a borracha. Depois o centro de Rio de Janeiro ficou pronto, ficou lá parisiense, né, teremos uma Belle Époque tropical, teremos o Flaner, né, o João do Rio, né, teremos o nosso Baudelaire aí na cidade do Rio de Janeiro, né, e, bem, e a gentrificação, né. Olha, uma observação. Não é nesse período aqui que começou a formação das favelas, tá? Mas aqui se intensificou muito. Tá? Já tinha gente lá, porque os morros não eram vistos como áreas urbanas, eram tidos como áreas florestais.
Então essas reformas não subiram no morro. E aí esse lugar onde não tinha reforma era o lugar para onde essa população podia ir. Então acentuou bastante, tá, esse processo aí, entre aspas, de favelização. Muito bem. Né? Rodrigues Alves completa seu mandato em 1906 e, dando sequência à política do café com leite, o próximo que foi eleito foi o mineirinho, né? Afonso Pena. O Afonso Pena, o governo dele, ele morreu cedo. O Afonso Pena ia governar de 6 a 10, morreu em 1909, né, deixando o Nilo Peçanha, né, para completar o mandato. E o governo do Afonso Pena ficou conhecido pela nacionalização do convento de Taubaté, conforme a gente já falou, e ele tinha uma ideia de governar é povoar, né? Ele tinha uma ideia de tentar povoar o território brasileiro. Então fez campanhas de interiorização comandadas pelo Marechal Rondon. Né? Não é à toa que tem cidades no centro-oeste, né, com o nome de Rondonópolis, aí você tem Rondônia, né? Não é à toa. O Marechal Rondon foi passando as linhas de telégrafo, as estradas, né, os fios, abrindo contato controverso com esses indígenas, né? A historiografia oficial diz que foi um ótimo contato, que se entenderam muito bem, né? Você tem relatos de uma certa desproporção, que os índios trabalhavam muito. Bem, vocês, se vão ser capazes de ler o texto, né, na hora da prova lá, interpretar mais ou menos qual é a linha que está se adotando aqui, saibam que isso existe. E ele morreu, e o Nilo Peçanha vai, inclusive, abrir o serviço de proteção ao índio, né, para fazer políticas. Claro que não era demarcação de terras, tá? Não era nada disso, não é um ancestral da FUNAI, mas era o Serviço de Proteção e estava fazendo mapeamento desses índios, estava procurando cadastrar, dar assistência, era uma primeira política direcionada a isso, claro, com um tom das oligarquias. E aqui a gente vai ter uma ruptura. Aqui a gente vai ter uma ruptura por quê? O Afonso Pena, ele já vinha trabalhando a tentativa de dar uma continuação mineira aí e tal, estavam buscando nomes de Davi Campista. Essa articulação ficou derrubada. E São Paulo, quando apresentou um nome que as oligarquias não gostavam. Apresentou o nome do Rui Barbosa. Até porque São Paulo estava com o dinheiro do café pra caramba, sobretudo, né, por causa do convento de Taubaté, e estava querendo diversificar a aplicação desse capital excedente do café, partir para coisas como uma indústria, coisas mais urbanas e modernas, e o Rui Barbosa era alguém que dialogava com esse tipo de possibilidade. No entanto, as elites agrárias brasileiras resistem a isso, né? E a gente vai ter um racha da política do café com leite. São Paulo vai lançar o Rui Barbosa e Minas Gerais vai conseguir articular as outras oligarquias para lançar um militar salvacionista, né, com aquela ideia de os militares vão salvar o Brasil do mal, que era o Marechal Hermes da Fonseca. Isso ficou conhecido. O Hermes da Fonseca lançou essa campanha do salvacionismo, que é salvar o Brasil, tal, do coronelismo, tal, uma coisa meio cínica, né, até porque sua chapa era apoiada por muitos coronéis. E o Rui Barbosa lançou a tal da campanha civilista. Xambinho, aqui um aviso. Isso é muito mais fácil do que parece, tá? Essa campanha civilista, qual é a importância disso? É porque foi a primeira campanha presidencial. As pessoas eram candidatas, elas não saíam de casa, não precisava, né? O esquema estava todo montado para eles serem eleitos. Né? Então, não tinha campanha. O Rui Barbosa, não. Ele rodou o Brasil falando de civilizar e falando que para isso tinha que ser um civil, né? Não podia ser um militar. Rodou, ganhou, inclusive, muitos corações e mentes. Né? E no caso do Rui Barbosa, né, jogou como nunca, perdeu como sempre. Né? Até porque as eleições aqui não eram bem eleições, eram um concurso de fraude. O Hermes da Fonseca vence e vai começar um conturbado governo, tá? O governo do Hermes da Fonseca, de 1910 até 1914, conturbadíssimo, que a gente acompanha no próximo vídeo. Beleza? Então, até a próxima. Fica de olho aí nos materiais, nas atividades. Um abraço. Tchau, tchau.